meus químicos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Gustavo. E Lucas. Somos do primeiro K do CETEP-RM. Estamos juntos hoje no nosso Pod Química. Nesse nosso primeiro episódio, vamos falar sobre o tema da FECITESC, a Feira de Ciência e Tecnologia do CETEP-RM, aqui de Camaçari. Fiquem ligados que a Química vai ganhar vida com a gente. Vamos nessa! Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro episódio do nosso Pod Química. Este episódio faz parte do nosso projeto para a FECITESC, a Feira de Ciências e Tecnologia do CETEP-RM de Camaçari. O nosso trabalho tem como foco um tema muito importante, como a natureza, através da ciência, pode ajudar a reparar os danos causados da atividade industrial. Mais especificamente, vamos falar sobre a fitorremediação, uma técnica que utiliza plantas para retirar ou reduzir contaminantes no solo, o que pode ser aplicado em locais como o Polo Petroquímico de Camaçari, que é um dos maiores complexos industriais do Brasil. Nosso objetivo com esse episódio é aprofundar o entendimento sobre uma solução e avaliar seu potencial real. Eu me chamo Vitória. Eu sou Tayane. E eu sou Maria Luísa. Para conversar com a gente, recebemos hoje um convidado especial, o nosso querido professor Bira. Antes de começarmos, eu queria que ele se apresentasse para o nosso público. Qual o seu nome, a sua profissão e a sua área de especialização, professor? Bira Coroa, o Birajara da Silva Ramos Coroa, mas Bira Coroa, professor, sou biólogo de formação, sou professor de biologia no município há muitos anos e também fui do Banco de Pesquisa da UFBA. Minha formação é biólogo e tenho uma especialização em impacto ambiental. Seja muito bem-vindo, professor. Agora vamos começar entendendo do zero. O que seria essa técnica? Bom, para começar, o que é a fitorremediação para quem nunca ouviu falar, professor? Praticamente, utilização de plantas para minimizar os efeitos de substâncias químicas e nocivas ao meio ambiente. Rapaz, eu acho que existem alguns tipos diferentes de fitorremediação. Quais são os principais e como cada um funciona na prática? A filtroextração, que é, na realidade, a utilização de plantas que vão retirar do meio ambiente substâncias tóxicas, na sua grande maioria, metais pesados e outras substâncias. Interessante. Então, cada tipo de planta tem um papel diferente, não é? Sim. Eu posso até lhe dar uma referência aqui, que na prática já foi aplicado em Camaçari. Interessante. Na instalação do polo petroquímico, sim, vocês já devem ter percebido, que existe o chamado anel florestal. Sim. Que é um anel de vegetação que circunda o polo petroquímico. Sim. O objetivo era fazer uma barreira natural para impedir que as correntes de ar trouxessem gases emanados no polo no seu processo inicial. Meu Deus, que legal! Isso é muito legal. E agora, deixando a teoria de lado, como o senhor mesmo falou, esse interesse, o que o senhor acha, pessoalmente, sobre a fitorremediação? Bom, é uma das medidas, posso dizer, mais eficazes a ser utilizadas. Só que ela requer técnica, conhecimento e estruturação. Programa definido. Verdade. Porque ela tem início, meio e fim. É um processo que requer um autoconhecimento e um preparo contínuo. Por isso, a fitorremediação é, sem dúvida nenhuma, talvez a medida mais eficaz para ser utilizada em países com poucos recursos e que tem um compromisso maior com as condições socioambientais. Falando de química, qual seria a área esta mais diferente ligada à fitorremediação e por quê? Bom, falando de química, a fitorremediação ela tem variações e especialidades. Por exemplo, a filtroextração consiste em plantas que extraem substâncias, na sua grande maioria, metais pesados do meio ambiente, principalmente de ambientes e potenciais hídricos. Essa filtração ela faz com que a planta absorva em partes e tecidos da planta e depois ela possa ser removida para um descarte eficiente. Isso minimizando a concentração dessas substâncias no meio. Nós temos também a filtrodegradação, que é, na realidade, um sistema em que há uma quebra das substâncias químicas
né, por ação, muitas vezes, de enzimas, ações enzimáticas do próprio vegetal. Que faz com que Dentre as nossas pesquisas da FaceTesc, né, que foi o nosso tema principal, essas fitos, assim eu chamo, foi explícita na nossa pesquisa. E dentre essas, tinham todas essas que o senhor citou até agora. E é muito interessante entender como um biólogo pensa sem ser um químico pensa. Isso é muito interessante. E na prática, quais são os maiores desafios para implantar a fitorremediação em longa escala? Os desafios são muitos. O primeiro deles, já mencionamos, ele vem a partir, né, da qualificação. Primeiro deles. Segundo, o planejamento. Ter políticas adequadas e comprometidas com a conservação do meio ambiente. Isso é, sem dúvida nenhuma, uma das medidas mais eficientes. Além de um processo contínuo, porque os resultados não são tão imediatistas. Né? Às vezes você tem uma ação, né, e a sua reação por si só já responde, né, aos efeitos, vamos chamar, esperados. Mas na química, como foi provocado da biologia, tem dois processos que são antagônicos, mas que não se contestam. Né? O processo que o resultado da química, muitas vezes ele é estanque, né? E o resultado da biologia é de médio e longo prazo, porque a gente tem a preocupação na condição de biólogo de preservação da vida, né? E da vida na sua plenitude de vida, dos micro-organismos aos macro-organismos. Né? A química tem o compromisso também com a vida, mas ela precisa dar respostas mais imediatas. Então, entre as dificuldades que a gente tem, né, de aplicação, é essa compreensão. E eu quero aqui reafirmar o quanto é importante que a nova ciência, que esse mundo tecnológico, né, capacite, né, jovens com uma concepção não apenas de explorar a condição ambiental, mas de tirar das condições ambientais o sustento, a necessidade socioeconômica, né, mas também preservar as condições ambientais para que próximas gerações ou futuras gerações possam vivenciar na mesma plenitude de um ambiente saudável. Sim. Isso é verdade. E antes de colocar um projeto desse em prática, qual critério químico e ambiental precisam ser avaliados? Primeiro, a condição, né, do ambiente. Porque se nós temos uma condição do ambiente que não foi, né, contaminado, do ambiente que está em processo de contaminação e do ambiente que já está, né, em um excesso de contaminação. Por exemplo, né, nós temos aqui também em Camaçari, né, logo ali após a Caraíba Metais, uma área completamente contaminada, degradada, destruída. Ou seja, aplicar um projeto desse, ela tem que ter essa condição temporária, que é exatamente, temporal melhor dizendo, que é exatamente perceber o início, um processo de desenvolvimento e o fim. Porque assim, você utilizar essa prática num processo já em estágio muito avançado de degradação, não é talvez o mais eficiente, porque você se dá um resultado mais imediato. Sim. Né? Mas no início do processo, ou como uma prevenção, é extremamente necessário. Volto ao exemplo inicial que eu dei. O anel florestal, quando foi colocado no início do polo petroquímico, ele foi preventivo. Ele foi preventivo, não é? Então, essa é uma medida eficaz. No processo da extensão do polo com a Caraíba Metais, não tínhamos um anel de proteção. Então, aquela contaminação se deu por chuva ácida, se deu por excesso de gases atmosféricos produzidos, né, num processo de transformação de minérios na Caraíba Metais. Infelizmente, a falta do plano B, né? Isso. Eu acho que é o plano A, porque para mim o plano A é planejamento. Sim. O plano B, na realidade, é uma medida emergencial para um possível acidente. Sim. Certo? Mas a gente precisa ter medidas preventivas. E aí, respondendo mais uma vez a pergunta de vocês, planejamento é fundamental, manter uma equipe técnica com conhecimento e ter recursos, né, dentro das políticas, né, seja ela no processo administrativo de uma empresa ou de um empreendimento, e também as políticas de fiscalização, acompanhamento e de legalização das licenças por parte do gestor, seja ele municipal, seja ele estadual ou seja ele federal.
E pulando mais para a parte do que o senhor acha, eu queria saber que se o senhor pudesse implementar um projeto da fitorremediação em uma área contaminada de Camaçari, por onde o senhor começaria e o porquê? Eu quero saber o porquê também, como o senhor como biólogo. É muito amplo isso, né? Sim. Mas eu começaria com a formação. Sim. Ao escolher uma área, né, a gente poderia escolher uma área piloto, como a gente costuma dizer, uma espécie de um laboratório, Sim. né, e a partir daí... O que seria essa área piloto? Uma espécie de um laboratório, área inicial, chamado piloto. Sim. Né, e a partir daí a gente fazer todo um acompanhamento dos processos, utilizando todas as técnicas, todas as práticas, né, cabíveis dentro da fitoterapia e, consequentemente, no fitorremediação e, consequentemente, fazer um acompanhamento, criar um diagnóstico, né, desse processo. E, ao mesmo tempo, você trabalhar a formação, buscando parcerias, principalmente com academias, né, as universidades, os cursos, né, que demandam pesquisas sobre essa área especificamente, para facilitar o processo. E, né, posso dizer, a interlocução com outras áreas. Sim. Porque não é só a química. Eu sou biólogo, estou aqui discutindo com próximos químicos. Mas a gente tem outras áreas, né, que têm afinidades no contexto e que são importantes. Né? Por exemplo, as reações químicas, elas se dão, né, na sua grande maioria, não apenas pela presença de elementos, né, mas também por ações físico-químicas. Né? As ligações que produzem, né, ou aceleram, né, reações químicas. Exatamente. Então a gente precisa também ter essa relação com a geologia, precisa ter essa relação com, né, vamos chamar, física, sim, entre outros aspectos importantes. E, lógico, né, também ter na parceria o contexto da sociedade. Também pode ver essa mistura com a biologia, quanto a com química certeza. É entrosada com a biologia, né? E quanto o senhor tem facilidade para falar sobre a química. Então, eu acho que a biologia fala muito sobre a química, no fim das contas, porque a química fala sobre ligações, elementos e etc. Porém, a biologia fala como esses elementos surgiram. E as ligações, né? E acredito que vem muito das questões naturais da química. Então, é muito interessante entender como um biólogo pensa. Sim, a gente escutando como só de químicos. A vida, né? Física, a relação dos movimentos que a gente pode ter. E a química? Para gerar as energias necessárias, vitais, nós precisamos da química. Então, nós somos um laboratório que tem interface com as diversas áreas de conhecimento, até para respirar, para digerir os nossos alimentos, né, para eliminar substâncias que o nosso organismo rejeita com a transpiração, com o processo urinário, entre outros que a gente poderia citar. Sim. Eu gostei muito das palavras do senhor, porque eu acho que quando eu fiz a minha pesquisa para o FaceTesc, eu fiquei tipo, meu Deus. Eu comecei a pensar assim, meu Deus, o ar é todo poluído e a gente, tipo assim, vivendo tranquilos. E perguntando sobre falando a outra próxima pergunta, o senhor acha que a fitorremediação, ela pode se tornar uma solução padrão na política e ambientais globais? E por quê? Bom, não é uma tarefa muito fácil. Não é uma tarefa muito fácil. Eu acredito que a gente vai chegar a um estágio, sim, por necessidade de buscar isso. Porque a gente pode ver o seguinte, nós temos países e situações em diversos pontos do mundo em que a atividade humana, principalmente na gestão química e física, né, ela degradou a um ponto, né, muito elevado. Eu vou dar um exemplo muito claro aqui, né? É Hiroshima e Nagasaki. Ação, né, de descarga atômica. Sim. As bombas atômicas foram, né, de forma inconsequente e irresponsável por parte de um império americano, detonado em 2 países apenas como teste, porque eles tinham produzido nos laboratórios e não sabiam o seu potencial real, porque a experiência que fizeram num deserto não deu para ver a ação sobre o organismo vivo. Sim. A experiência no mar não deu para quantificar as ações e os efeitos. E aí utilizaram o final da Segunda Guerra Mundial com duas, né, vamos chamar, duas cidades, vamos chamar assim, sim, municípios japoneses, e os efeitos nos perduram até hoje. Isso é verdade. Tanto efeitos químicos como físicos, como biológicos. Nós temos crianças nascendo,
né, ainda no século XXI, né, com efeitos provenientes da irradiação deixada pela questão das bombas atômicas. Aqui, para não ir muito longe, aqui no Brasil, nós tivemos um acidente em Cubatão. Sim. Vocês talvez não fossem nascidas, mas um processo do polo petroquímico de Camaçari, ele se instala sob a experiência, né, não favorável que nós obtivemos com Cubatão. Então, muitas das medidas foram tomadas em Camaçari, que reporta a gente para técnicas mais avançadas e mais sustentáveis ambientalmente, né, para exatamente garantirmos, né, essa ação. A implantação do polo petroquímico, ela teve como base os efeitos nocivos da ausência de um planejamento e de planos, né, de sustentabilidade aplicado em Cubatão. Então, o anel florestal que eu citei aqui foi um exemplo desse. Um outro grande referencial foi a implantação de uma empresa especializada no tratamento dos efluentes produzidos no polo petroquímico, que é a nossa Cetrel, que é hoje, né, a maior da América Latina, está entre as 3 maiores do mundo. Sim, isso é um referencial que se deu pela dor, porque sim, com os efeitos nocivos de Cubatão, de não se ter prevenção, né, ele levou a gente a fazer em Camaçari uma nova visão, uma visão mais sustentável, mais comprometida. E aí, concluindo, é lógico que eu defendo, né, que a gente chegue ao ponto de ter como prática real, né, em outros processos, exatamente esse avanço. Para fechar, que conselho o senhor daria para jovens pesquisadores que querem desenvolver soluções sustentáveis em cenários de alto impacto industriais, como o polo petroquímico? Primeiro, conhecer um pouco, né, da estrutura do polo petroquímico, das suas indústrias, os elementos por ele gerenciados, manuseados e os efeitos e a produção, né, principalmente dos resíduos. Porque o que nós estamos falando muito da maioria das vezes são os resíduos. O que vai ser tratado por vegetais especializados são os resíduos. Então, o primeiro aspecto é conhecer os resíduos, a sua forma de dispersão, se é gasosa, se é líquida, se está nos mananciais líquidos, se está no solo, como eu falei aqui, da chuva ácida, né? Pode estar no ambiente hídrico, nos mananciais de superfície, rios, lagos, né? Como também, né, pode estar inserido no solo, e boa parte dela já sendo absorvida pelos vegetais. Então, aí a gente precisa ter essa clareza para iniciar um novo projeto e para fazer um acompanhamento de áreas. E se uma área não degradada, mas uma área que tende a sofrer impactos por um empreendimento que está a ser instalado, aí sim, talvez o melhor estudo que a gente possa fazer é essa prevenção. Criar um plano de ação sustentável que possa ser aplicado a essa área em discussão. Eu quero agradecer ao convite de vocês, e especialmente, né, por estar debatendo um tema tão estratégico, tão importante e tão atual, né, e com uma visão diferenciada, né, uma visão de se preocupar com as condições ambientais. Ao ter o cuidado com o meio ambiente, a gente está tendo a preocupação com as vidas e com as próximas gerações. Aí eu aproveito para estender esses agradecimentos à colega, né, professora, que está regendo o trabalho com vocês, no quanto é importante a gente criar perspectiva de iniciação da juventude, né, nos trabalhos de pesquisas científicas. Né, eu sou fruto dessa história, né, reafirmo aqui o quanto é importante que jovens como vocês, né, encontrem o caminho da ciência, da pesquisa, né, porque o mundo de hoje é o laboratório para a realidade que a gente vai viver o amanhã. Professor, a gente quer agradecer imensamente por compartilhar tantas informações assim e a sua visão sobre a fitorremediação como biólogo, mas que fala muito também sobre a área da química. Eu tenho certeza que os nossos jovens, adultos, enfim, senhores ouvintes, eles saem daqui do nosso podcast mais conscientes e acredito que inspirados também para pensar em soluções sustentáveis. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui o final e até o próximo episódio do nosso Pod Química.